Feira Santa, Ceia do Senhor. Intenções. Pelos fiéis falecidos. Ramiro Rabelo Teixeira Neto, almas do purgatório. Nesta noite santa, em que recordamos a fidelidade do Senhor para com seu povo, instituindo a Sagrada Eucaristia, o ministério sacerdotal e dando-nos o mandamento do amor, tenhamos um coração agradecido. Amar e viver a Eucaristia é preciso, e quem a ama tem a atitude de lavar os pés, como fez Jesus. Ele se submeteu ao serviço de um escravo, fez-se servo por amor, por misericórdia. Quem pode não amar um Deus que nos ama tanto assim? Boa noite a todos. Irmãos e irmãs, iniciamos nosso tríduo pascal. A noite da Quinta-feira Santa, memória da instituição da Santíssima Eucaristia e também do sacerdócio. Agradeçamos a Deus, todos nós, pelos nossos sacerdotes da Diocese e do mundo inteiro, que hoje renovaram seus compromissos sacerdotais. Como sempre pede o Santo Padre o Papa, rezem por mim, eu rezarei sempre por vocês, em cada missa, em cada momento, estamos sempre unidos na oração, agradecendo a Deus o dom da vida, o dom da fé, o dom da nossa vocação.
Lembramos nossos doentes, os que pedem oração, os falecidos de nossas famílias, as vítimas da pandemia e dessas guerras. A cruz de nosso Senhor Jesus Cristo deve ser a nossa glória. Nele está a nossa vida e ressurreição. Foi Ele que nos salvou e libertou. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O Deus da esperança, que nos cumula de toda alegria e paz em nossa fé, pela ação do Espírito Santo, esteja convosco. Também na Quinta-feira Santa, na Catedral, o nosso bispo diocesano confeccionou os santos óleos que são usados para os sacramentos da Igreja. Agradecendo também a Deus esse momento, esse presente, vamos acolher estes instrumentos, o óleo dos enfermos, o óleo do crisma e também dos catecúmenos, os que são batizados são ungidos. Todos nós usamos desses elementos que nos transmitem o dom da fé. Podemos aplaudir. Toda pessoa batizada é ungida, é consagrada. Os nossos doentes são ungidos. Assim, no crisma, também somos ungidos com óleo santo. Então, agradeçamos a Deus o privilégio, de sermos ungidos para a missão que Deus nos confia. O Senhor Jesus, que nos convida à mesa da palavra, da Eucaristia, nos chama à conversão. Reconheçamos ser pecadores e invoquemos com confiança a misericórdia do Pai. Senhor, tem piedade, Senhor, meu pecado vem lavar com seu amor. Piedade, Senhor, tem piedade, Senhor, e liberta minha alma para o amor. Sou pequeno e sem valor, mesmo assim tu me amas, quero entrar.
Deus Todo-Poderoso tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens por Ele amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós vos louvamos, nós vos bendizemos, nós vos adoramos, nós vos glorificamos, nós vos damos graças por vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito, Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho de Deus Pai, vós que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Vós que tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica. Vós que estais à direita do Pai, tende piedade de nós. Só vós sois o Santo, só vós o Senhor, só vós o Altíssimo, Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Ó Pai, estamos reunidos para a Santa Ceia, na qual o vosso Filho único, ao entregar-se à morte, deu à sua Igreja um novo e eterno sacrifício, como banquete do seu amor. Concedei-nos, por mistério tão excelso, chegar à plenitude da caridade e da vida, por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Liturgia da Palavra. Jesus, o verdadeiro libertador, ensina-nos a viver no amor e por isso a lavar os pés dos irmãos e irmãs mais necessitados. Atenção coral. Nosso maestro teve um problema no carro, por isso não chegou. Então, se vocês quiserem trocar as músicas, podem escolher algo mais conhecido. Não precisa ser o que foi ensaiado, porque está faltando acompanhamento. Então, se puder trocar coisas mais simples, podemos fazer isso. Leitura do livro do Êxodo. Naqueles dias, o Senhor disse a Moisés e a Araão no Egito: este mês será para vós o começo dos meses, será o primeiro mês do ano. Falai a toda a comunidade dos filhos de Israel, dizendo: no 10º dia deste mês, cada um tome um cordeiro por família, um cordeiro para cada casa. Se a família não for bastante numerosa para comer um cordeiro, convidará também o vizinho mais próximo, de acordo com o número de pessoas. Deveis calcular o número de comensais, conforme o tamanho do cordeiro. O cordeiro será sem defeito, macho de 1 ano. Podereis escolher tanto um cordeiro como um cabrito, e devereis guardá-lo preso até o dia 14 desse mês. Então, toda a comunidade de Israel reunida o imolará ao cair da tarde. Tomareis um pouco de seu sangue e untareis os marcos e a travessa da porta, nas casas em que o comerdes. Comereis a carne nesta mesma noite, assada ao fogo, com pães de ázimos e ervas amargas. Assim,
Devereis comê-lo com os rins cingidos, sandália nos pés e cajado na mão. E comerei às pressas, pois é a Páscoa, isto é, a passagem do Senhor. E naquela noite passarei pela terra do Egito, e ferirei na terra do Egito todos os primogênitos, desde os homens até os animais. E infligirei castigos contra todos os deuses do Egito, eu, o Senhor. O sangue servirá de sinal na casa onde estiverdes. Ao ver o sangue, passarei adiante, e não vos atingirá a praga exterminadora. Quando eu ferir a terra do Egito, este dia será para vós uma festa memorável em honra do Senhor, que haveis de celebrar por todas as gerações como instituição perpétua. Palavra do Senhor. O cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Se por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Que poderei retribuir ao Senhor Deus por tudo aquilo que Ele fez em meu favor. Elevo o cálice da minha salvação, invocando o nome santo do Senhor. Se por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. É sentida por demais pelo Senhor a morte de seus santos, seus amigos. Eis que sou o vosso servo, ó Senhor, mas me quebrastes os grilhões da escravidão. Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Por isso oferto um sacrifício de louvor, invocando o nome santo do Senhor. Vou cumprir minhas promessas ao Senhor, na presença de seu povo reunido. O Cálice por nós abençoado é a nossa comunhão com o sangue do Senhor. O cálice por nós abençoado É a nossa comunhão com o sangue do Senhor. Leitura da primeira carta de São Paulo aos Coríntios. Irmãos, o que eu recebi do Senhor foi isso que eu vos transmiti. Na noite em que foi entregue, o Senhor Jesus tomou o pão e, depois de dar graças, partiu e disse: Isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em minha memória. Do mesmo modo, depois da ceia,
Tomou também o cálice e disse: Este cálice é a nova aliança em meu sangue. Todas as vezes que dele beberdes, fazei isto em minha memória. Todas as vezes, de fato, que comerdes deste pão e beberdes deste cálice, estareis proclamando a morte do Senhor, até que ele venha. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei, disse o Senhor. Que vos ameis uns aos outros, assim como Os amém, disse o Senhor. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Era antes da festa da Páscoa. Jesus sabia que tinha chegado a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Estavam tomando a ceia. O diabo já tinha posto no coração de Judas, filho de Simão Iscariotes, o propósito de entregar Jesus. Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado tudo em suas mãos e que de Deus tinha saído e para Deus voltava, levantou-se da mesa, tirou o manto, pegou uma toalha e amarrou-a na cintura, derramou água numa bacia e começou a lavar os pés dos discípulos, enxugando-os com a toalha que estava cingido. Chegou a vez de Simão Pedro. Pedro disse: Senhor, tu me lavas os pés. Respondeu Jesus: Agora não entendes o que estou fazendo, mais tarde compreenderás. Disse-lhe Pedro: Tu nunca me lavarás os pés. Mas Jesus respondeu: Se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro disse: Senhor, então lava não somente os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus respondeu: Quem já se banhou não precisa lavar senão os pés, porque já está todo limpo. Também vós estáis limpos, mas não todos. Jesus sabia quem o ia entregar, por isso disse: Nem todos estáis limpos. Depois de ter lavado os pés dos discípulos, Jesus vestiu o manto e sentou-se de novo.
e disse aos discípulos: compreendeis o que acabo de fazer? Vós me chamais Mestre e Senhor, e dizeis bem, pois eu sou. Portanto, se eu, Senhor e Mestre, vos lavei os pés, também vós deveis lavar os pés uns dos outros. Dei-vos o exemplo, para que façais a mesma coisa que eu fiz. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem nossos pecados. Queridos irmãos e irmãs, prezados professores e professoras, escolhidos hoje para representar os discípulos e discípulas de todo sempre. A campanha da fraternidade está nos fazendo refletir a respeito da educação. Certamente escutaram tantas palestras, missas, por aí pelos meios de comunicação, e também algumas pequenas reflexões que fomos lembrando durante a Quaresma. Queremos suplicar a Deus por esta classe de professores, professoras, educadores, todos os que têm de fato esse carisma, essa missão, desde os mais antigos, nossos antigos mestres, né? Todos nós certamente nos lembramos carinhosamente alguns professores e professoras de nossa vida, que marcaram nossa vida, nos transmitiram os ensinamentos, orientaram nossa vida, e certamente guardamos muitas lembranças daquele período. Isso por causa do carisma, do dom que Deus concedeu aos mestres, né? Antigamente tinha um filme muito bonito, Ao Mestre com Carinho. Quem se lembra do Mestre com Carinho, levanta a mão aí. Vocês assistiram? Olha que beleza. Pois é, ainda está lá, né? Assistir aquilo vale a pena. Um professor que sofreu pelo causa do racismo e uma classe rebelde, mas que tanto amor ele tinha, que conseguiu dominar os mais rebeldes, tantos impulsos, tantas coisas horríveis numa sala de aula, mas ele foi muito carismático, muito presença, assumindo assim o seu papel de educador. Era insultado na sala de aula por causa da cor, grandes desrespeitos à sua pessoa, mas no fim conquistou a todos. Por isso depois teve a música, né? Ao Mestre com Carinho, porque realmente era uma canção muito bonita, que representava a missão do educador, da educadora. Hoje em dia passamos grandes problemas nas escolas, principalmente pelo nível de salário, né? A compreensão, a classe que exige reivindicações, tantas vezes faz reivindicações justas e poucas vezes são atendidos, nem se fazem tantas referências. Então a campanha está abrangendo muito tudo isso, falando às autoridades, tem que falar para as autoridades, né? Para os mestres da educação, formadores de consciências, que estejam atentos
as necessidades dos professores, das escolas, também dos alunos, das famílias. E aí está um papel muito importante e grave a respeito da família. As famílias não podem descuidar a educação, estar sempre atentos ao que se aprende, ao que está transmitindo, ao que estão assimilando, e ter um bom relacionamento com professores, com as autoridades das escolas, os diretores, diretoras, ter esse bom senso, né, de amor, de carinho, de reverência também a eles. E a todos que são mestres da formação da consciência, todos nós, pais, mães, né, sacerdotes, religiosos, religiosas. E a igreja sempre foi mãe e mestra da educação. Sempre. Quem vê a história da igreja não pode deixar de valorizar o passado, a formação das escolas católicas. Quantos carismas, quanta gente de muito bom senso, de alta formação, mas era de nível religioso da igreja. Às vezes descuida disso. Não, a igreja foi mãe, mestra, carinhosa, e atenta à formação, né? Quantas consciências, quantos ilustres homens e mulheres foram formados nas escolas que a igreja sempre dirigiu. Tem falhas, evidentemente, em todo lugar tem falhas, mas a igreja foi sempre presença muito forte na formação da consciência das pessoas, transmitindo esses valores, levando a fé, né, fazendo palestras, realizando encontros, né, fazendo Páscoa das escolas, que se descuidou disso, né? Quase não se consegue ir às escolas, nem participação. Às vezes não temos respostas de alguns diretores e diretoras quando se sugere alguma coisa religiosa. Tem muito obstáculo. Esse é um problema que deve ser também, está tocando esse assunto também no documento, né, da campanha. Aos que estão aqui, professores, professoras, eu sugeria que vocês fizessem também uma leitura do documento, né? Eu tenho alguns aí, porque também se esgotou, mas se pode ver alguns capítulos que mexem muito com a nossa vida de fé, vida de família, vida de estudantes, professores, professoras, e sobretudo esse meio, né, que trabalhamos. Quem está aqui como professor ou professora, levanta a mão. Levanta a mãozinha aí. Vamos dar uma salva de palmas aos professores que estão aqui. Então, muito agradecido, né, pelo carisma, né, pelo dom, pela paciência, pelas virtudes da vida de um professor, de uma professora, apesar de não sermos, como disse, tão bem remunerados, mas tem um dom. E isso é o que vale, isso é o que marca, isso é o que vive. Mais tarde vamos encontrar, vocês certamente já passaram essa experiência, alunos e alunas que vão reverenciá-lo na rua. Oi, professor, oi, professora, vamos nos lembrar dos bons tempos, né? Quanta coisa bonita. Por quê? Há um dom, há um carisma, e isso não tem preço. Tem uma vocação, tem um dom, tem um toque da graça de Deus, que é transmitir os valores, a verdade, apesar dos obstáculos. Quinta-feira Santa é um dia para a gente refletir o problema da vida ministerial, né, dos ministros sagrados, que hoje renovamos com Dom Vladimir, Dom Beni. Graças a Deus está saudável, é emérito, mas continua sendo também uma referência, né, de sacerdote, de bispo, de pastor, auxiliando aqui Dom Vladimir, né, na nossa diocese. E é graça de Deus termos essa história, né, de transmissão de tantos valores para a vida da igreja. E a igreja, como mãe e mestra, ela continua ensinando através dos párocos, dos sacerdotes,
tantos carismas pelo mundo, ela continua com essa missão. Então olhemos também isso com carinho, né? Dom de Deus para a humanidade. Em todo o mundo, em qualquer lugar desse planeta, tem ali os formadores de consciência para orientar no momento tão difícil, tão perigoso, a consciência dos mais jovens, que estão entendendo a fazer um discernimento da sua crença, das culturas, e às vezes até dos meios de tanta confusão pela internet, a respeito de culturas, de linguagem, mas com aqueles devidos cuidados de que o ensino está fraco, não talvez pela negligência de alguns professores ou professores, né, que não ligam lá muito, mas o principal carisma está nos pais, de ajudar, de olhar ao que estuda, o que estão vendo, o que estão fazendo, não despreocupar, não achar que está tudo bem, coloca o filho na escola e esquece do resto. Não é assim. Nós temos que estar envolvidos nisso, né? Então, cuidar muito disso, porque, na verdade, falta muita consciência para os aprendizados do dever sagrado de aprender. Está difícil ensinar. A queixa que a gente ouve é essa: nossa, não assimilam nada, não sabe interpretar, não sabe conversar, pior, não sabe escrever, não sabe mais gramática, não sabe falar, se não tem expressões, não tem singular, não tem plural, não tem pontuação, não tem ênfase. Gente, o que é isso? É um absurdo. É um absurdo isso. Porque agora tem a internet, tem os meios de comunicação, então só tem cultura virtual. Não sabem conversar, não sabem interpretar textos. Nós estamos ficando, como diz um padre amigo, emburrecidos. Olha que expressão horrorosa. Ninguém nasceu burro, ninguém é uma burra, ninguém é uma mula sem cabeça. Então, pais, mães, fiscaliza. Tem que estudar, tem que aprender, tem que corrigir, né? Corrigir, quem corrige porque ama. O próprio Deus nos corrige porque nos ama. Então não podemos descuidar essa realidade. Então a igreja faz um cutucão na gente, né? Para prestarmos atenção. Ninguém coloca uma pessoa na escola para sair dali pior do que entrou, né? Não tem condições. Nós estamos lá para aprender, para assimilar, para a vida. Mas hoje tudo é pela internet. É uma bênção, mas pode se tornar também uma perdição, pelo mau uso dos meios de comunicação social, que às vezes inventam mentira, tem mais mentira do que tudo. Esse discernimento e esse cuidado devemos ter. Isso é evangelizar, né? A igreja sempre evangelizou através das escolas, nunca deixou. Quando se lê a história da igreja, olha o nosso país, olha Anchieta, Nóbrega, o que eles vieram fazer aqui? Catequizar os índios. Mas mexeram na cultura, eles adoravam Tupã, de repente tem que adorar Jesus, mas era cultura. Mas quem que veio dar a vida? Jesuítas. Santos jesuítas para o nosso país, né? Catequizar os índios. Não vieram destruir a cultura, né? Influenciaram, evidentemente, mas não vieram destruir a cultura, né? Vieram dar a eles o saber. Às vezes esquece isso, tem gente que só vê o lado negativo das coisas, não vê o outro lado, a missão, o carisma, o dom. Irmãos e irmãs, as celebrações dessa Semana Santa demoram um pouco, né? Você sabe que eu também não gosto tanto de coisas demoradas, mas às vezes temos que nos questionar. Então, a nossa vida de fé, como católicos, como cristãos que
foram ungidos, né? Nós temos a missão de celebrar a Eucaristia, de receber a Eucaristia, de ouvir a palavra de Jesus, de não sermos indiferentes como Judas. O que foi que levou Judas a entregar Jesus? Justamente o distanciamento da intimidade com ele, com os discípulos, porque ele tinha lá seus interesses escusos. Então começa a arquitetar a traição e acaba realmente vendendo Jesus. Se nós nos afastarmos dessa realidade central da palavra da Eucaristia, então perdemos a fé, a esperança, perderemos a caridade também. Peçamos a Jesus esta graça de não desanimarmos diante de tantos problemas. Louvado seja Jesus Cristo. Vamos fazer a cerimônia do lava-pés.
Lava-pés significa serviço. Obrigado aos professores, professoras de nossa cidade, vocês que estão aqui representando também esta classe. Levem a todos um abraço, uma oração, um voto de gratidão. Que Deus os faça perseverar na missão, apesar dos obstáculos da vida. E lavar os pés também é compreendermos a cultura dos outros e aprendermos uns com os outros. As culturas, os modos de vida, tudo isso faz parte da missão, do carisma que recebemos. Então, assimilar tudo isso no mundo de hoje não é muito fácil, mas é bom sempre pedir ao Divino Espírito Santo as luzes para cada dia, ao sair para casa, ao ir de casa para a escola, ter um coração de presença de Deus, suplicar a Deus paciência,
fortaleza para corrigir os ignorantes e para levar à formação de uma consciência, de uma personalidade. É um dom que Deus conferiu a vocês, a todos aqueles que têm esse dom de ensinar. Pai, mãe, avó, professor, professora, todos nós temos essa missão. Sejamos gratos a Deus por nos ter convocado, chamado a participarmos dessa vida, nesse momento. Façamos as preces. Ó Pai Santo, humildes e confiantes, elevamos a vós nosso clamor. Por vossa misericórdia, ouvi-nos, Senhor nosso Deus. Digamos: Senhor Deus da vida, atendei-nos. Senhor Deus da vida, atendei-nos. Tornai fecunda a ação missionária de vossa Igreja no anúncio do Evangelho, no trabalho a favor da justiça e da paz. Nós vos pedimos confiantes. Inspirai nossas comunidades na ação missionária e profética do servir com amor e do lavar os pés com generosidade. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Abençoai os que labutam na defesa da vida, da justiça e da dignidade dos mais esquecidos e abandonados no mundo. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Ajudai-nos a amar a Eucaristia e a servir com fidelidade a quem necessita de amor, apoio e fraternidade. Nós vos pedimos confiantes. Senhor, Deus da vida, atendei-nos. Por todos os nossos professores de nossa cidade, por todos aqueles que nos transmitiram tantos ensinamentos e partiram para a casa do Pai. Sejamos fiéis na missão, no carisma recebido, nós vos pedimos confiantes. Pelo êxito da campanha da fraternidade, para que sejam atingidos os objetivos, nós vos pedimos. Por todos os nossos sacerdotes, os que estão conosco, e também os na formação, os seminaristas, também todos os párocos que passaram por aqui e já também partiram para a eternidade. Lembramos recentemente Padre Dilerson e tantos outros sacerdotes que aqui também ofereceram a vida por nosso povo e nossa fé, nossa cidade. Nós vos pedimos confiantes. Senhor Deus, multiplicai em nós vossa graça e vossa misericórdia, pois esperamos alcançar junto de vós a plenitude da vida e da paz, por Cristo vosso Filho, amado e Redentor nosso. Pode vir.
Orai, irmãos e irmãs, para que nosso sacrifício seja aceito por Deus Pai Todo-Poderoso. Concedei-nos, ó Deus, a graça de participar dignamente da Eucaristia, pois todas as vezes que celebramos este sacrifício, em memória do vosso Filho, torna-se presente a nossa redenção por Cristo nosso Senhor. O Senhor esteja convosco. Corações ao alto. Demos graças ao Senhor nosso Deus. Na verdade, é justo e necessário, é nosso dever e salvação dar-vos graças sempre, em todo lugar, Senhor Pai Santo, Deus eterno e todo-poderoso, por Cristo Senhor nosso. Ele, verdadeiro e eterno sacerdote, oferecendo-se a vós pela nossa salvação, instituiu o sacrifício da nova aliança e mandou que o celebrássemos em sua memória. Sua carne molada por nós é o alimento que nos fortalece. Seu sangue por nós derramado é a bebida que nos purifica. Por essa razão, os anjos do céu, as mulheres, os homens da terra, unidos a todas as criaturas, proclamamos jubilosos vossa glória, cantando a uma só voz. Pai de misericórdia, a quem sobe nossos louvores, nós vos pedimos por Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso, que abençoeis estas oferendas apresentadas ao vosso altar. Nós as oferecemos pela vossa Igreja Santa e Católica, concedei-lhe paz e proteção, unindo-a num só corpo, governando-a por toda a terra. Nós as oferecemos também pelo vosso servo Papa Francisco, por nosso Bispo Vladimir, por todos que guardam a fé que receberam dos apóstolos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, nossos familiares, parentes, amigos, os que colaboram conosco na comunidade, nossos professores e professoras, todos os que circundam este altar, dos quais conheceis a fidelidade e a dedicação em vos servir. Eles vos oferecem conosco este sacrifício de louvor por si e por todos os seus,
e elevam a vós as suas preces, para alcançar o perdão de suas faltas, a segurança em suas vidas e a salvação que esperam. Em comunhão com toda a Igreja, veneramos a sempre Virgem Maria, Mãe de nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, e também São José, esposo de Maria, os santos apóstolos e mártires Pedro e Paulo, André, e todos os vossos santos, por seus méritos e preces, concedei-nos sem cessar a vossa proteção. Recebei, ó Pai, com bondade, a oferenda dos vossos servos e de toda a vossa família. Dai-nos sempre a vossa paz, livrai-nos da condenação e acolhei-nos entre os vossos eleitos. Dignai-vos, ó Pai, aceitar e santificar estas oferendas, a fim de que se tornem para nós o corpo e o sangue de Jesus Cristo, vosso Filho e Senhor nosso. Na noite em que ia ser entregue, ele tomou o pão em suas mãos, elevou os olhos a vós, ó Pai, deu graças, partiu o pão e o entregou a seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei. Isto é o meu corpo que será entregue por vós. Do mesmo modo, ao fim da ceia, tomou o cálice em suas mãos, deu graças novamente e o deu a seus discípulos, dizendo: tomai todos e bebei. Este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Eis o mistério da fé. Nos libertastes na cruz. Celebrando, pois, a memória da paixão do vosso Filho, da sua ressurreição dentre os mortos e gloriosa ascensão aos céus, nós, vossos servos e também vosso povo santo, vos oferecemos, ó Pai, dentre os bens que nos destes, o sacrifício perfeito e santo, pão da vida eterna e cálice da salvação. Recebei, ó Pai, esta oferenda, como recebestes a oferta de Abel, o sacrifício de Abraão, os dons de Melquisedeque. Nós vos suplicamos que ela seja levada à vossa presença, para que ao participarmos deste altar, recebendo o corpo e o sangue de vosso Filho, sejamos repletos de todas as graças e bênçãos do céu, por Cristo Senhor nosso. Recebei, ó Senhor, a nossa oferta. Momento dos nossos fiéis falecidos. Lembrai-vos, ó Pai, dos vossos filhos e filhas, familiares nossos, paroquianos, vítimas dessa pandemia, dessas guerras, os sacerdotes falecidos que passaram por esta paróquia, que partiram desta vida, marcados com o sinal da fé. A eles e a todos que adormeceram no Cristo, concedei
a felicidade, a luz e a paz. E a todos nós pecadores que confiamos na vossa imensa misericórdia, concedei, não por nossos méritos, mas por vossa bondade, o convívio dos apóstolos e mártires, João Batista e Estevão, Matias e Barnabé, e todos os vossos santos, por Cristo, Senhor nosso. Por ele não cessais de criar e santificar estes bens e distribuí-los entre nós. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda a honra e toda a glória, agora e para sempre. Obedientes à palavra do Salvador e formados por seu divino ensinamento, ousamos dizer: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Livrai-nos de todos os males, ó Pai. Dai-nos hoje a vossa paz. Ajudados pela vossa misericórdia, sejamos sempre livres do pecado, protegidos de todos os perigos, enquanto, vivendo a esperança, aguardamos a vinda do Cristo Salvador. Senhor Jesus Cristo, dissestes aos vossos apóstolos: eu vos deixo a paz, eu vos dou a minha paz. Não olheis os nossos pecados, mas a fé que anima a vossa igreja. Dai-lhe, segundo o vosso desejo, a paz, a unidade, vós que sois Deus com o Pai e o Espírito Santo. A paz do Senhor esteja sempre convosco. Esta união do corpo e do sangue de Cristo, Senhor, nós consideramos para a vida eterna. Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém come deste pão, viverá eternamente. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. O corpo e o sangue de Cristo guarde nossa alma para a vida eterna.
Antes da transladação do Santíssimo, tem uma celebração que se chama desnudação dos altares. É que a igreja fica completamente desnudada. Se não pudermos fazer agora, faremos oportunamente depois, mas o que pudermos retirar é esse momento para lembrar a triste situação do abandono. Jesus abandonado, Jesus ultrajado, depois a prisão de Jesus. Então, nesse momento, alguns adornos são retirados, porque amanhã às 3h a igreja estará completamente sem ornamentos. E a celebração da paixão do Senhor acontece assim, no ambiente de piedade, recolhimento, silêncio. É um modo de expressar sentimentos pela paixão do Senhor, pela noite da sua prisão. O Santíssimo Sacramento é transladado, deixa a capela habitual, foi preparado no salão uma capela para a vigília eucarística. E está a lista da vigília. Então, as pessoas que puderem participar da vigília, é de hora em hora. Tem uma escala, está por aí afixada nas portas, nos murais, você vai encontrar ali os horários também. E esse é o momento, então, de agradecermos a Jesus a instituição da Eucaristia, do sacerdócio, momento de graça, de privilegiado de nossa fé. Louvores e graças se deem a todo momento. Alma de Cristo, santificai-me. Corpo de Cristo, salvai-me. Ó bom Jesus, escutai-me. Dentro de vossas chagas escondei-me. Não permitais que eu de vós me aparte. Do inimigo maligno, defendei-me. Na hora da minha morte, chamai-me. Mandai-me ir para vós, para que com os vossos santos eu vos louve por todos os séculos dos séculos. Amém. O corpo, o sangue, a alma, a divindade de nosso Senhor Jesus Cristo, guarde a minha alma para a vida eterna. Amém. Este é o corpo que será entregue por vós, este é o cálice que da nova aliança no meu sangue, diz o Senhor. Todas as vezes que o receberdes, fazei-o em minha memória. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que hoje nos renovastes pela ceia do vosso Filho, dai-nos ser eternamente saciados na ceia do seu reino, por Cristo nosso Senhor. Durante a transladação, todos podem acompanhar até o salão. Vamos levar o folheto para o canto, né? Vamos fazer o cântico do folheto. É um pequeno trajeto na praça, se não estiver chovendo.